Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, mas é apresentado do jeito do Jonas, para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br ou no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. No Facebook/Do Jeito do Jonas você vê este programa e assiste também muitos outros programas. Estamos chegando à marca já de 300 programas no YouTube, o que não é pouca coisa. São muitas as opções que você tem lá de assistir, de ver um convidado, de ver alguém diferente que já passou por aqui e continuar acompanhando, porque muitos outros nomes virão aqui para nos prestigiar. Estamos no canal 7 do Sistema Itapema de televisão, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos no canal 11 da NET, na TV Guarujá também, aqui na Guaru TV e aqui na TV Guarujá. Você assiste, você curte o nosso programa. Dito isto, para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa sociedade, ele que é pastor presbiteriano e é mestre em ciências da religião pelo Mackenzie. E eu trouxe hoje esse ilustre convidado para nós falarmos sobre esse conflito que existe na faixa de Gaza, naquela guerra entre irmãos, uma guerra fratricida do Hamas, ali na faixa de Gaza, contra Israel e de Israel contra o Hamas. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui, reverendo Ivan Pereira Guedes. Bom dia, Jonas. É um prazer estar aqui com você, com os seus telespectadores, e estava com saudade, faz tempo que a gente não tem esse bate-papo. Faz falta aqui, faz falta, precisa vir mais vezes. Com certeza. Precisa vir mais vezes. Mas esse assunto que você está colocando aí é o assunto que está na mídia, né? Que está aí, novamente, né? Todo mundo pensou que já tinha se resolvido isso, que eles já tinham conseguido conviver pacificamente, ou pelo menos próximo daquilo que é suportável, mas parece que tudo voltou e de uma forma mais violenta, né? Parece que sim. Nós temos lá 1.600, quase 1.700 mortes. Em poucos dias, né? Olha, não é também assim um número tão avassalador, porque o Brasil já está chegando agora em agosto a 50 mil homicídios em 2014, que dá 50 vezes mais. Mas a nossa guerra aqui é outra. Reverendo, e o tamanho do Brasil é outro. O que acontece que essas criaturas de Deus são monoteístas? Ali nasce basicamente a nossa fé. Exatamente. O berço vem dali, né? E o que faz esse conflito, na sua opinião? Os interesses, né? Na verdade, a questão religiosa, ela fica num plano secundário, né? Porque nenhuma das duas religiões admite esse tipo de agressividade, de violência, de mortes, né? A dureza e flexibilidade dos corações e também um radicalismo econômico, né? É que não se fala as coisas da forma clara, né? Você não tem noticiários, nenhuma pessoa importante envolvida nesse conflito vai admitir que por detrás disso estão os interesses econômicos, né? O senhor acredita que seja interesse econômico e não briga por terra? Eu vejo como briga por terra, porque no Hamas não tem, ali na faixa de Gaza, né? Deixar claro para o telespectador por que chama faixa de Gaza, né? É uma extensão de terra. De um lado é o Egito, do outro lado é Israel. Os dois países foram murados e no meio sobrou uma faixa de terreno. E nesta faixa está a cidade de Gaza, onde viveram Sansão e Dalila, daquela história bíblica. Ali em Gaza é que eles viveram. Então, por ter uma cidade chamada Gaza e uma extensão territorial murada de ambos os lados, com aproximadamente 300 quilômetros quadrados, é que se chama faixa de Gaza. É uma faixa extensa de terra estreita e comprida. É isso? Mas a extensão não chega a ser algo tão significativo para você... 40% está arrasado pelo bombardeio. Dos 300 quilômetros, 120 estão arrasados. É lógico que você tem toda uma história, né? Os judeus sempre tiveram muita dificuldade de conviver com os seus vizinhos, né? Na época de Jesus, por exemplo,
eles não aceitavam um samaritano de jeito nenhum, né? Não aceitavam. E os samaritanos, originalmente, eram judeus também, né? Depois acabaram se misturando, e os judeus eram extremamente radicais, né? Etnicamente falando. Essa ideia também de que eles são o povo de Deus, e os evangélicos têm nós recebemos muito essa visão, né? Mas a questão é, eles são o povo de Deus? Olha, pastor, o povo escolhido, né? É. Escolhido para quê? Exato. Isso eu já disse aqui nesse programa. Eles Claro. foram escolhidos para receber o Messias. E receberam. Desde o começo, o povo de Israel é o povo escolhido para receber o Messias, que Jesus nasceria do meio deles. A preservação desse povo no deserto, a preservação desse povo no Egito, na saída do Egito, tudo aquilo que Deus fez, alimentando este povo com maná, alimentando esse povo lá com as codornizes que viriam para que eles pudessem se alimentar, tudo que Deus fez, abrindo o Mar Vermelho para que eles pudessem escapar das armas dos egípcios, tudo foi para preservar um povo que havia sido escolhido para o nascimento do Messias, ponto. Não significa que nasceu judeu, já tem a vida eterna. E nem naquela época também, né? Jesus bate de frente com os fariseus, porque eles achavam que pelo simples fato de ter nascido judeu, já tinha resolvido o problema dele, com Deus. Isso. E não é verdade. E essa ideia, o texto lá do Salmo, orai por Jerusalém, existe uma organização evangélica aí que está arrecadando dinheiro para reconstruir o templo de Jerusalém. Eles estão atrasados, porque o Edir Macedo já fez isso. Edir Macedo já fez isso. Passou a perna dos caras, né? Fez, Então, se você quer conhecer o templo de Jerusalém, vai em São Paulo, né? É mais perto, mais barato. Está muito mais para templo de Herodes, do que para templo de Salomão, porque ele copiou o templo de Herodes e não o de Salomão. Talvez ele não soubesse, né, tadinho? Só ler a Bíblia. Então, essa ideia, quando o salmista diz orar por Jerusalém, é porque ele é judeu. Claro. E a cidade de Jerusalém é a capital do país dele. Agora, nós temos que orar por quem? É lógico, por todas as cidades, mas nós moramos aonde? Nós temos que orar por Vicente Carvalho. Ou pelo meu Guarujá, né? É. Ou São Paulo, né? Ou Brasil, né? Mas passou para nós de maneira. Eu lembro, uns tempos atrás, quando eu era da mocidade, acho que você também pegou essa onda, havia uma febre israelita, né? Aquela missão chamada Meia-Noite, que dava informações diretas, né? Como se Israel ainda continuasse sendo o Israel do Velho Testamento. Não é, né? Não é. Pastor, meu pai falava para nós, filhos dele, para que nós não falássemos para ninguém que nós éramos judeus. Meu pai tinha medo, porque Alemanha, guerra, aquela coisa toda, né? Hoje a pessoa fala claramente, eu sou descendente do judaísmo, mas o apóstolo Paulo tem que lidar com isso lá na época, né? Quando ele escreve a carta aos Romanos, havia dentro da própria comunidade cristã essa dicotomia de judeus e gentios, e Paulo coloca as coisas no seu devido lugar. O povo de Israel é, sim, um povo privilegiado. Claro que é. Não se discute. Mas o povo de Deus hoje é a igreja, onde você tem judeus, gentios, homens, mulheres, etc., sem qualquer distinção. Nós precisamos entender isso. Você não pode apoiar Israel só porque é Israel. Os caras estão... Existe um sionismo cristão? Existe um cristão hoje que venera, por exemplo, eu tenho que ir a Israel, eu tenho que me banhar no Rio Jordão, eu tenho que conhecer e orar no Muro das Lamentações. Tem. Quer dizer, isso é um sionismo cristão. Eu não sei se isso é neologismo, mas... Tem, e é alimentado isso. Hoje, principalmente... Até porque economicamente é viável. Exatamente. Mas está assim. Eu falei para você que tem uma organização, não lembro o nome agora, que está arrecadando no mundo inteiro aí. Né? Para a reconstrução do templo. Existe. E essas coisas é que continuam alimentando essa fogueira lá. Não só na faixa de Gaza, não só com os palestinos, mas com o mundo muçulmano inteiro. Ele mexe, as coisas estão... entrando numa rota de conflito, por quê? Se alimenta essa ideia, né? E o judeu, é lógico, ele gosta disso, né?
há pouco tempo atrás, aí, esses dias, o cara falou que o Brasil não vale nada, né? Um anão, né? Na ONU, né? Falou. Então. Anão diplomático. Agora, eles falam isso mesmo e pensam mesmo. Eles são o centro do mundo. Não é. Não é. Eles são o centro do mundo porque eles controlam as grandes fortunas do mundo. Isso é verdade. Pastor, o povo judeu, ele dispersou pelo mundo, né? Então, nasceu judeu em todos os lugares do mundo, em todos os países, principalmente hoje em Nova York. Você tem muitos judeus nascidos Não, e é interessante em Nova York. Que eu tenho pesquisado sobre a história do Brasil, a questão do protestantismo. Os judeus chegam aqui, é um dos primeiros povos a chegar aqui no 1897. Brasil. Um dos primeiros. E 1897. Ficar, a minha pesquisa é centrada em São Paulo, eles é que vão alavancar o avanço de São Paulo. Então veja o poder que os caras têm desde então, né? Eles estão no mundo inteiro, eles controlam as grandes fortunas do mundo, o Herzl tinha uma teoria, a teoria de Herzl é muito conhecida nesse meio, que se houvesse um território onde você juntasse o povo para que eles tivessem um país próprio, eles se tornariam um povo independente, mais solidário e trariam benefícios muito grandes ao mundo. Foi aí que começam, né, trazer o povo de volta para o território da Palestina. Em 1929 começa essa movimentação, essa migração. É porque tinha esse vínculo, né? Quando é criado a ONU, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, a Alemanha deixa de ser uma pátria, passa a ser um território livre. O judeu, que na época estava sem a pátria, migra para a Alemanha. Vindo o Holocausto, a questão toda lá da Segunda Guerra Mundial, com o Hitler dizimando 6 milhões, criou-se uma certa penalização, uma certa dó, vamos usar aqui, entre aspas, a palavra dó, do povo judeu. E aí a ONU, com Oswaldo Aranha, lá o brasileiro que faz lá o relatório da ONU, traz de volta para o território da Palestina esse povo judeu, né? E até muitos dizem que é para se cumprir a profecia de Isaías, que diz que em asas de prata e tal, que seriam os aviões que traz de volta. E aí começa esse conflito, porque uma parte do povo da Palestina, não foram todos, hoje tem filhos de palestino casados com filhos de judeus, vivendo muito bem lá em Israel, a sinagoga está no mesmo lugar que a mesquita e eles vivem bem. Agora, um grupo de pessoas que não aceitou isso, é que sai fora da sua faixa, do seu território e cria a faixa de Gaza. E essa briga, esse conflito, né, parte desse princípio para briga de território, ou eu estou errado? Não, e aí usa a religião como instrumento. Como escudo. Como instrumento, né? O cara está defendendo, não tem nada disso. E existe um lapso histórico também que rompe esse negócio de... O Israel saiu, desapareceu, retornou depois de 1929. Quer dizer, começa em 1897. E os palestinos também são outros povos. É. Porque quando o Império Romano dizimou a região, dizimou todo mundo, não foi só os judeus. Sim. Então, os povos que estão ali hoje são povos distintos, diferentes daquele elo bíblico, não é? Mas eles vão buscar lá, para se respaldarem e se justificarem. Não justifica nada, né? O que acontece é que mata muita gente, crianças, pessoas que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com nada, gente até que não está querendo brigar. Se fosse guerra de soldados... ali nem sabe o que aconteceu. Se fosse guerra de soldados com soldados, é uma guerra, né? Mas não é. Guerra é guerra, né? Agora fica jogando bomba um no outro lá. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos aqui com o reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, e nós estamos falando a respeito do conflito na faixa de Gaza. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Sara Cali Biju,
Fica ali no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4. Para você, moça, para você, senhora, ficar linda, chique, na moda, vá até a Sara Cali Biju. Lá tem tudo em bolsas, bijuterias, relógios e acessórios em geral. Brincos banhados a ouro, antialérgicos com garantia a partir de R$ 5,00. Pulseiras, só R$ 6,00. Bolsas fantásticas, lindas, com grife, por R$ 59,90. É muito barato. Sara Cali Biju. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 4, Sara Cali Biju. Magic Gift, a loja criativa. Presentes Magic Gift sempre surpreendem. Presentes diferenciados, pelúcias, maquiagem, perfumes, produtos personalizados. Não deixe de conhecer a Magic Gift, a loja de presentes que sempre surpreende. Onde fica? Lá no Shopping Ferryboat Plaza, na loja 8, no Piso Terra. Ferryboat Plaza, loja 8, a loja é Magic Gift. De volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, recebendo hoje o reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre da ciência da religião pelo Mackenzie e pastor presbiteriano. Hoje nos visitando, nos dando a honra da sua presença, e nós estamos falando sobre essa guerra toda que tem lá na faixa de Gaza. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Manuel, também para o meu amigo William, lá na MRA Imóveis, que fica lá no Morrinhos, na Tenor Pimentel 942, e lá você compra, vende, aluga seu imóvel, lá você faz seguros com corretores credenciados, vale a pena você fazer uma consulta 3386-5155, fala lá com o Manuel, que você vai gostar muito do atendimento. Reverendo Ivan Pereira Guedes, onde começa essa guerra do palestino contra o judeu? Se a gente voltar no tempo, começa no livro de Gênesis, né? Gênesis é o início de todas as coisas, o chamado de Deus em relação a Abraão, fazer dele uma grande nação. As coisas caminharam bem até ele resolver dar uma mãozinha para Deus, né? Aí, quando ele resolveu ter um filho que não fosse de Sara, acabou gerando então o Ismael, e depois Deus cumpre a sua palavra, porque apesar da nossa ignorância, Deus faz a parte dele sempre, né? Aí nasceu Isaac, aí você passou a ter 2 filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Acontece que o trato de Deus com Abraão foi o Isaac, o Israel é por conta dele, o Ismael, né? Sim. Então, depois ele teve que dispensar Ismael e a mãe, e dessa semente, né? Que é abraânica, né? Vai nascer um povo. E esse povo vai habitar sempre juntamente com os descendentes de Isaac. E aí você tem, então, o nascimento depois da nação de Israel, mas ao redor da nação de Israel você tem quem? O povo palestino. O povo palestino, né? Então, essa coisa é antiga. Né? Você vai lendo as páginas do Antigo Testamento e você vai vendo que esse conflito sempre vai ocorrer, sempre vai está acontecendo. Os ismaelitas sempre vão estar por perto. A questão é que o problema maior não é os outros povos. O problema maior é o próprio povo de Israel, que nunca se submeteu plenamente à vontade de Deus. E eu acredito que hoje é a mesma coisa. Tem pouquíssimas pessoas em Israel hoje que são cristãos, judeus. Tem muita gente lá que não é judeu, mora lá por causa de toda essa coisa. A própria igreja cristã, você tem as cruzadas, que era para salvar, né, Jerusalém. Então, mas judeus mesmo, são muito poucos. Né? Isso significa o quê, à luz do Novo Testamento? Israel continua desobediente, continua com o pescoço duro, que Israel não se submete realmente à vontade de Deus. E depois dessa migração dos judeus também, na Idade Média, começam a surgir os cristãos novos, que são aqueles que abdicam da condição de judeus, né, para seguir o cristianismo nos países onde eles estavam naquele momento. Isso,
Mas apesar que esse título também de cristãos novos eram dados a todos os judeus que estavam fora, né? Eles tinham que... Ser judeu era um problema, né? Então, eles colocavam assim uma imagem de que eles também participavam do cristianismo, mas continuavam com as suas práticas judaicas, né? O sábado era um problema para eles, né? Eu estava lendo esses dias, eu estou falando porque eles moravam aqui no Brasil. O Brasil era um país católico, né? Sim. Cristão, né? E aí os caras ficavam olhando no sábado se saía fumaça ou não do fogão, né? Porque se não saísse, sinal que o cara... Era uma questão de um ficar vigiando o outro. E quando a Bíblia diz vigia, é para vigiar a sua vida, não do irmão, né? E eu estava vendo que era interessante, que até a roupa. Então o judeu no sábado ele ficava limpo, colocava uma roupinha limpa, uma camisa, né? Mas nós temos hoje igrejas evangélicas, principalmente no Brasil ainda, que guardam o sábado, sim, né? Sim. Não come carne de porco. Não, os adventistas, né? Adventistas. Não, aí tudo bem, é uma opção deles, né? Mas ainda Cristo é o único caminho da salvação, né? É uma coisa meio esquizofrênica, mas é uma opção deles. Eu pensei que você ia citar essas igrejas evangélicas que querem trazer os costumes judaicos para dentro dela. Aí fica um negócio sem sentido. O templo do Salomão, né? Aí o bispo lá se vestiu de Salomão. Deixou crescer a barba, raspou em cima igual Salomão fazia. Botou vestes de Salomão. Uma maravilha. A única coisa que ele fez que o Salomão não fazia, ele botou as maquininhas nos bancos para a pessoa passar o cartão de crédito. O Salomão não fazia. Não deu tempo. Não deu tempo. Não tinha chegado essa tecnologia. O Salomão também era bem por aí também. Se tivesse a maquininha, ele tinha colocado. Com certeza. Não pode dar prejuízo na bolsa, né? Mas talvez um outro assunto que a gente possa abordar um outro dia é essa questão, essa mudança que está acontecendo aí com o descendente de Salomão aí, porque se entrar por esse viés do messianismo, o negócio é meio perigoso. Todas as vezes que se entrou por esse viés do... O senhor vê essa possibilidade hoje de se buscar esse messianismo? Eu estava tentando entender por que essa mudança de visual. Agora você já me esclareceu um pouco, né? Talvez já preparando mesmo o marketing. É tudo uma questão de marketing, né? Vivemos no mundo, depois de Joseph Paul Goebbels, tudo é marketing. Mas o povo gosta disso, né, João? O povo gosta desse visual, né? Por que se construía catedrais e continua se construindo prédios imensos em todas as igrejas, né, indistintamente? As que não construíram é porque não tem dinheiro. Porque as pessoas gostam de chegar e ver aquele negócio imenso, né? Dá uma sensação de poder, né? Ali, olha, Deus está abençoando. Uma coisa tem nada a ver com a outra, né? O profeta Jeremias passou 40 anos como profeta, metade desse tempo numa cisterna. Não conseguiu comprar um carro novo. E continuou sendo. Deus, inclusive, falou para ele que ele não ia casar porque sabia que o ministério dele não ia ter como ele administrar uma família. Mas esse é outro assunto. Voltando, então. Aí, esse conflito existe, claro, por causa da ignorância e da estupidez. Não faltou diálogo, pastor? Sempre, né? E nesse caso agora dos 3 jovens que foram sequestrados, que acabaram sendo mortos, não seria o caso deles terem sentado numa mesa de negociação, de terem conversado, de terem tentado resolver isso? Mas para isso, para ter diálogo, você precisa respeitar o outro, né? Você precisa enxergar o outro. A violência urbana, o que é também? O cara não vê o outro, ele vê a si mesmo. Ele só enxerga ele. Eu quero o seu relógio, eu quero o seu carro, eu quero as suas coisas. Né? Eu enxergo o outro. Quando você não enxerga o outro, é por isso que Jesus resume toda a lei, toda a Bíblia, tudo, em 2 mandamentos. Amar a Deus e ao próximo. Ao próximo como a si mesmo. Exatamente, você tem que enxergar o outro, ou enxerga você mesmo. Agora, quando você enxerga só você, você mata o outro. Tanto faz. Tem uma frase... Eu mando uma bomba para lá, para matar o meu adversário. Agora, se vai matar os outros, problema dos outros. Tem uma frase que gira nas redes sociais, que diz que você precisa tratar a sua esposa do jeito que você queria que seu pai tratasse a sua mãe, do jeito que você queria que seu cunhado tratasse a sua irmã, e por aí vai. E eu acho que é bem essa coisa mesmo, de você não ver só o seu lado, você vê o lado do outro. Nessa questão do Hamas com Israel, com certeza, se quando aconteceu esse incidente lá com os 3 jovens
que foram sequestrados. Sequestrados como? Foram sequestrados por esses túneis que invadiam a cidade de Israel. E Mas você destrói no calar os da túneis. noite, sai do túnel, sequestra alguém, leva e tal. E a morte desses 3 jovens foi emblemática, mas não justifica tudo o que aconteceu. O que teria que ser feito? Teria que ter tido um diálogo e descobertos esses túneis que explode os túneis. Aí sim, explode os túneis, fecha e tal, num diálogo, numa conversa, não precisaria Agora ter imagina, morrido tanta gente. vamos imaginar nós, os Estados Unidos começar a mandar míssil para o México, porque os traficantes fazem túneis para transportar. Para invadir o e país. até para passar pessoas mesmo. Sim, para passar país. Agora você vai explodir o México? Passar de um país para o outro. Aí o pessoal matava os Estados Unidos, né? Por que Israel pode fazer a mesma coisa? Não pode. Não tem autorização. E a ONU foi muito fragilizada nesse episódio, Sempre, né? Ela mostrou que realmente ela é sempre inútil. foi, né? A ONU é inútil. A questão da Síria eles não conseguem resolver. O Putin lá o russo peitou todo Putin. mundo e fica por isso mesmo. A ONU, na verdade, é um esforço muito tênue de se conseguir esse diálogo que você Mas fala. a ONU hoje ela é basicamente comandada por China, Turquia, Estados Unidos, são 5 países, Itália e Inglaterra. 5 países que mandam hoje. 5 países que mandam, mas você tem a eminência parda que são os judeus, né? Que está em tudo que é lugar, né? Então, e eles o que as controlam pessoas a visam ONU. basicamente? Você vê que não sai nada. Né? Aí nós vamos voltar para a política tupiniquim. O que as pessoas que vão para a ONU querem? Um bom cargo, uma boa cadeira, um bom salário, um bom automóvel, um bom motorista. Imagina um representante nosso na ONU, né? Quem que não quer ser? Todo mundo quer ser. Mesmo não tendo assento ao Conselho das Nações. Não, mas você tem o assento geral, né? Tem o assento geral, todo mundo A ideia quer. da ONU, ela nasceu com aquela interpretação pós-milenista que entendia que o mundo seria cristianizado de tal forma que as pessoas resolveriam os seus conflitos justamente numa mesa de negociação. Pastor, para terminar, qual é a saída para isso? A saída para isso é as pessoas voltarem-se realmente para Deus, né? E entender que a convivência só é possível quando você enxerga o outro. Se você não enxergar o outro, meu amigo, isso numa linguagem mais poética é o amor, né? Amar é enxergar o outro. Né? Se você não consegue ver o outro, não sentir a dor do outro, não ver a necessidade do outro, o outro não existe. Se o outro não existe, tanto faz. Se ele vive, se ele não vive, desde que ele não me atrapalhe. Não é? Muito bom. É o que acontece lá. Reverendo Ivan Pereira Guedes, mestre em Ciências da Religião pelo Mackenzie, pastor presbiteriano, hoje aqui nos ajudando a dar uma aula sobre o conflito que temos no Oriente Médio entre o Hamas e Israel, cada um defendendo lá o seu ponto de vista. Mortes, de um lado 1.600 mortes, do outro 60 e poucas mortes, uma disparidade muito grande, o que mostra a diferença do poderio bélico de cada país, do poder financeiro de cada país. A faixa de Gaza está com 40% do seu território destruído pelas bombas de Israel. Os jovens de Israel, pelo menos na opinião deles, devem estar vingados, porque foram 3 jovens assassinados e aconteceu toda essa carnificina. Eu espero que eles dialoguem, que eles sentem em uma mesa de negociações, conversem e resolvam os seus problemas, porque de quando em quando aflora esse ódio, e eu me lembro muito bem da Guerra dos 6 Dias, quando Moshe Dayan marchou sobre o povo da Palestina, e também nós tivemos ali um desastre, uma catástrofe em termos de mortes de seres humanos que foram dizimados. Sabe-se lá, né? Que resultado positivo isso pode ter trazido. 30 segundos para falar tchau, reverendo. É um prazer estar com vocês e poder estar com o Jonas e abordar este tema e outros temas que são abordados aqui, que é importante para que nós possamos pensar, né? Mesmo nós que professamos a nossa fé cristã, Deus nos deu a capacidade de pensar e de refletir, e que isso sirva também para nós de alerta, né? Quando nós não conseguimos enxergar o outro, não é só matar no sentido físico, você pode matar de outras formas também.
Quando você ignora o outro, você também está matando, né? Então que possamos amar, acima de tudo, o nosso próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Por isso é que eu trago o pastor Ivan aqui, porque vale a pena aprender com quem sabe e com quem tem a ensinar. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.